Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e no Dica de Amigo de hoje eu vou falar de um autor muito especial. Imagine você vivendo uma época de florescimento de ideias novas, surgindo, você vendo surgir o embrião de novas filosofias, sementes de novas ideias e esse ambiente cultural ser considerado realmente um florescimento, etc. Todo mundo empolgado com aquele quadro, né? Como superando uma época antiga digamos assim, Idade das Trevas, aquele negócio todo. Você percebendo tudo isso, você faz um raciocínio que as pessoas da época não fizeram e começa a ver aonde aquelas ideias vão chegar. O que aconteceria se aquelas sementes que foram plantadas, né, que começam a circular, elas caminhassem a um ponto mais adiante que se tornassem comuns? E você ficasse horrorizado com a especulação que você fez aonde foi chegar. É exatamente isso que ali na passagem do século XIX para o século XX, um escritor inglês, um jornalista, como ele se auto-intitulava, chamado Gilbert Keith Chesterton, o G.K. Chesterton, ou simplesmente Chesterton, começou a fazer e começou a perceber. Quando se fala do Chesterton, se você fizer uma procura, uma busca na internet, o que mais vai aparecer para caracterizá-lo é que ele foi um apologista cristão. E você fica aí com a imagem que o Chesterton era um cristão fervoroso, né? Existe até processo para santificá-lo, e que ele analisou as questões da sua época a partir do ponto de vista cristão. E isso é entender o Chesterton exatamente pelo seu avesso. Ele não era um cristão a partir do cristianismo que analisou o mundo. É o contrário. Ele partiu de posição até oposta ao cristianismo, analisou o mundo e chegou numa resposta que era a resposta na forma de um mistério, e esse mistério era o cristianismo. Então ele chega no cristianismo a partir da metade da sua carreira. Inclusive ele começa a escrever seus livros no final do século XIX e vai se converter mesmo na década de 20. Apesar de escrever um livro que é considerado um marco do cristianismo em 1908, chamado Ortodoxia. Então, esses paradoxos já mostram um pouco do que era o Chesterton como jornalista, polemista, como muitas vezes é considerado. A obra do Chesterton é uma obra, na verdade, de uma jornada espiritual, em que você percebe do início até o fim uma jornada que ele fez e conseguiu nos transmitir a partir de todas essas visões. O Chesterton foi uma pessoa que compreendeu a essência dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, principalmente da parte da dialética, de você colocar as coisas em confronto uma com as outras e buscar o que é bom aonde quer que esteja e tirar o que é errado, que na verdade São Tomás encontrou também isso em Aristóteles. Então eu gosto de dizer que o Chesterton foi acima de tudo um tomista. Talvez não o que mais conhecia São Tomás, mas o tomista mais talentoso, tanto na hora de explicar a filosofia de São Tomás, que ele faz num livro sensacional chamado São Tomás de Aquino, como de aplicar essa filosofia tomista e usar isso para analisar as coisas do mundo. Uma das características dele era a capacidade de ele pegar digamos assim, um antagonista, um adversário das suas próprias ideias, conseguir da obra dessa pessoa extrair e expor a filosofia dele de uma forma de extrema beleza, né, como São Tomás fazia. Ele mostra o que essa pessoa acreditava de uma forma melhor até do que ela jamais expôs na vida dela, que é aquela que a pessoa falou, nossa, realmente eu quis dizer isso. E a partir daí ele mostrava como isso aqui era uma grande furada. Isso sem fazer um xingamento, uma ofensa, nada. Era sempre elogiando, mostrando, ó, ele viu isso, viu aquilo, incrível, mas ele não conseguiu ver esse ponto. E a maior prova disso é que essas pessoas normalmente se tornavam, eram seus amigos. E a grande questão aqui desse vídeo é, por onde começar? Né? Tendo uma obra tão vasta, ele escreveu sobre poesia, conto, romances, romances simbólicos, ensaios, livros de oração, música, e escreveu incrivelmente bem em todos eles. Ele pode não ser o melhor em nenhum desses gêneros, mas eu não conheço um outro autor que tenha escrevido em tantos gêneros diferentes com tanta qualidade quanto o Chesterton.
Então, por onde eu começo? O que é a primeira obra que eu leio dele? Normalmente as pessoas vão dizer para você para começar pela ortodoxia, que foi por onde eu comecei, mas que hoje eu não começaria. E eu vou explicar por quê. Por que não devo começar por ortodoxia? Se você já começou, problema nenhum. Se você for começar também, problema nenhum. Mas o melhor seria começar pelo livro que deu origem à ortodoxia, porque a ortodoxia é uma resposta. A ortodoxia foi escrita em 1908, mas o problema mesmo, o diagnóstico do Chesterton, que é incrível, surgiu em 1905 com o livro Hereges. Então, o que é o Hereges? O Hereges é um conjunto de ensaios que ele escreveu justamente retratando todas essas ideias que ele estava vendo em circulação. E tentando mostrar como essas ideias chegavam em verdadeiros paradoxos sem solução, verdadeiros becos sem saídas. E a partir desses paradoxos você poderia ter uma saída para algumas ideias que realmente seriam melhores e corretas. Então, esses ensaios escritos de forma belíssima, espirituosas e que nos surpreende a cada tempo, porque ele vai conduzindo o raciocínio em uma direção e de repente ele faz uma reviravolta e nos deixa meio que até sem fôlego. Então, por exemplo, um ensaio que eu gosto muito, que ele discorrendo sobre a obra de um autor do Oriente, da época, um tal de Omar, não sei se é muçulmano ou não, também não importa, orientalista, que na obra dele ele argumentava das propriedades medicinais do vinho, como isso era bom, então a gente deve beber o vinho porque faz bem para a saúde. E o Chesterton chega, não, esse é exatamente o motivo por que você não deve beber o vinho. O vinho tem que ser um prazer. E ele é um prazer justamente porque você não precisa dele. Então, se você fosse, e aí você pensa na bebida alcoólica, usar a bebida alcoólica como uma cura para uma enfermidade sua, você vai conduzir, como ele disse, para a morte espiritual. Né? E o grande propósito, na verdade, é você beber porque você não precisa. Eu não preciso tomar vinho, mas eu vou tomar porque eu estou feliz, estou aqui com meus amigos, vamos celebrar. Então, essa seria, logicamente, com moderação, temperança, mas essa seria a razão para você apreciar essas coisas boas. Então, eu não posso tomar vinho porque eu estou deprimido e eu preciso tomar o vinho para esquecer. Isso aí vai conduzir para o desastre. E é o que nós vemos todos os dias aí acontecendo no mundo. A gente toma um motivo de alegria, não para nos resolver de problema. Outra questão, por exemplo, que ele coloca numa crítica que ele faz ao Kipling, a admiração que o Kipling tinha pelo militarismo, né? Sempre tratando militarismo, imperialismo, aquele negócio todo, e o Chesterton falou, o problema do Kipling não é a exaltação do militarismo, das virtudes militares, etc. É a licença que isso dá para que o restante da sociedade não tenha essas virtudes e que sejam, por exemplo, grandes covardes. Então, se pensarmos numa virtude militar como a coragem, a partir do militarismo, os militares têm muita coragem. Quer dizer o quê? Que os civis não têm. E isso é muito ruim para uma sociedade, não pode conduzir assim. Outro autor, o dramaturgo Ibsen, né, que escreveu peças instigantes e belíssimas, mas que só conseguia mostrar o lado ruim da humanidade. Você pegava uma peça dele, todo mundo era ruim ali, não tinha ninguém que se salvasse. E o Chesterton falou, isso aí não é a realidade. A realidade não é... Essa peça era chamada de realista, mas ele falou, não tem nada de realista nisso. A vida é uma mistura de pessoas boas e ruins interagindo. Então, só tem a pessoa ruim, isso não é realidade, não é realista. E até cita, por exemplo, Dante escreveu o inferno, o purgatório e o céu. Então, ele mostrou o inferno. Fez o trabalho do Ibsen de mostrar o pior da humanidade. Mas ele mostrou também onde teria que chegar. Mostrou o que existiu do bem. Então, esses ensaios do Chesterton são nesse sentido. E eles chegam das grandes questões, quando ele analisa o Bernard Shaw, e a regra do Bernard Shaw de que a regra de ouro é não ter regra de ouro. E aí, para Chesterton, é um grande perigo. Esse mito, digamos assim, da liberdade. Então, você querer ser livre de qualquer amarras é a pior das prisões, é a pior das escravidões. Então, o que ele argumenta nesse conjunto todos é que o homem precisa ter uma filosofia geral. Ele precisa ter uma ideia de como é o universo, como ele funciona. E se submeter a essa ideia. Porque se ele não fizer isso, se ele partir de que ele não deve ter uma filosofia geral, ele será sempre um escravo de paixões, ideias, etc. Então, a partir de você ter uma filosofia, você passa a ter uma
a verdadeira liberdade. Uma das frases dele é que a maior das liberdades é a liberdade de se submeter. Então, que ele não aceitava que tirasse essa liberdade dele de espontaneamente se submeter a algo. Então, hereges, para mim, é o ponto inicial para você estudar o Chesterton. Aí sim, depois do hereges, ortodoxia, que eu vou falar em algum vídeo, em algum momento aí para frente, que é como, a partir desse problema, que ele chega na resposta na forma do mistério, que seria o cristianismo, mas ele não vai falar exatamente do cristianismo, ele vai falar de como você chega lá pelo uso da razão, por uma direção lógica, num pensamento lógico, que vai chegar na conclusão que existe um criador para o universo, e que se esse universo é grandioso ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é uma fonte também de tentação e perdição. Então essas são as ideias que ele chega na ortodoxia, que logicamente é a resposta do cristianismo. E aí depois, em 1925, aí sim, aí você pode dizer que é uma apologética cristã, que é o livro O Homem Eterno, escrito em 1925, que mostra uma visão dele da história do mundo a partir do cristianismo e como o cristianismo é o grande eixo condutor na história do mundo. Mas isso aí, assunto para depois. Então, esse é um breve resumo de um autor que, para mim, como pode perceber, é muito caro, que assim, mudou minha vida, que é o Chesterton. Então, se você gostou desse vídeo, peço que coloque a sua curtida aí, deixe seu comentário e boa leitura, que o Chesterton, para finalizar, eu digo o seguinte: ele é o autor que é capaz, nos momentos que você está mais triste, ele te mudar a cabeça e te botar para alegria, porque acima de tudo, ler Chesterton é um grande momento de alegria.